Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Nessa leitura dos Atos dos Apóstolos tem um pouco de contraste, né? Começa dizendo, naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Tá parecendo com os dias de hoje, né? Vai começar mais uma, cada vez mais perseguição, cada vez mais perseguição, cada vez mais perseguição. Para ser cristão daqui a uns tempos vai ter que ser realmente de verdade, né? Os de mentirinha não vai aguentar. Só que ao mesmo tempo que começa com essa fase que aumentaram as perseguições, e depois conta o que está sendo perseguido, por exemplo, Saulo devastava a igreja. Saulo entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para tirá-los da prisão. Saulo, o famoso Paulo futuro, entrava, destruía, né? Por isso que a gente não pode perder tantas esperanças, como a tendência nossa é perder as esperanças, né? Até um tirano como Saulo se transformou num grande Paulo. Será que os nossos tiranos serão convertidos um dia? Depende da nossa oração, né? O que não falta é tirano hoje no país. Entretanto, eles se dispersaram, saíram de Jerusalém e foram para onde? Samaria, Galileia. E aí é um outro contraste, né? As multidões seguiam Filipe, que desceu até lá, e fazia milagres. Todos o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. Os possessos saíam os espíritos maus, dando numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. E aí termina o trecho dizendo: era grande a alegria naquela cidade. Olha aqui, isso aqui mostra bem. Começa dizendo, aumentaram as perseguições em Jerusalém. Saulo devastando as igrejas. Filipe vai para Samaria. Ali faz prodígios. E termina, era grande a alegria. Então, aqui já vê que a verdadeira alegria vem do alto. Do alto. Dos prodígios do céu. Mesmo que esteja lá fora, né, cada vez pior, nós temos a chance de dentro buscarmos. Aqui também é claro que os apóstolos buscaram locais que tinham menos perseguições. Eles saíram de Jerusalém. Também o apóstolo é burro, ficar lá, né? E desceram para outras regiões. Se começar as perseguições em Porá, vamos descer para o Areia, né? Para o Morinópolis, vamos à diáspora iporaense, né? Mas vamos pregar o evangelho, vamos levar a palavra, vamos descendo, a gente vai, ninguém pode impedir a gente e onde a palavra chega, essa é a frase, era grande a alegria naquela cidade. Quem tem experiência pessoal com Cristo, vive uma alegria que vem do alto, né? Uma alegria que brota do coração, no meio dos prodígios. E no Evangelho, Jesus diz à multidão, eu sou o pão da vida. Quem me vem a mim não terá mais fome. O pão da vida está ali, a Eucaristia. Vocês acordam cedo para falar do pão da vida. Ninguém está filmando ele não, né? Eu nem reclamo, porque isso aqui não atende celular. Então, quando o celular não está no silencioso, é uma glória. É melhor que fique assim, viu? Bem, o pão da vida, quem come não terá mais fome, porque ele faz brotar, ele sacia uma fome que é insaciável, a fome de vida eterna, né? Então essa é a fome que mais mata,
fome de vida eterna. É o único pão que sacia, é esse. Quem vem a mim não terá. Eu, porém, vos disse: vós me vistes, mas não acreditais. Todos que o Pai me confia, virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Ou seja, é vontade do Pai que vocês venham, e Ele está dizendo uma promessa: todos que vierem aqui, Ele não vos afastará. Não vai ter da parte de Jesus rejeição a vocês. Pode ter da parte nossa. Por isso que os horários ainda não estão preenchidos. Cadê? Vocês já fizeram o compromisso dos horários de adoração? Porque da parte dele, nunca vai ter rejeição. Nunca. Jamais. Isso é uma promessa. O meu Pai quer que eu vos acolha. Então, se há algo errado na comunicação entre nós e Cristo, é problema nosso. Ou somos nós que não estamos conseguindo ter atenção, ou os barulhos externos, ou os boletos que estão na cabeça, né? Aqueles boletos para pagar. Alguma coisa está interferindo no meu relacionamento com Cristo. Mas não é Ele. Ele não rejeita ninguém. Ninguém. É promessa. Todos. O que o meu Pai me confia virão a mim. E quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui, para entender essa frase, você tem que entender o quê? A kenosis, né? Quantas vontades tinha Jesus? Tchau. O que aconteceu no Horto das Oliveiras? Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A vontade do Pai é a vontade divina ou humana? Divina. Jesus era Deus? Então ele tem vontade divina? Sim. Então ele é humano? Então ele tem vontade humana? Então o Horto das Oliveiras é ele adequar a vontade humana à vontade divina. Só que nele acontece na união hipostática. Porque nele, o único ser que passou nesse mundo em que é Deus e o ser humano é ele. Só ele. Né? Então, nele, essa adequação é interna ao seu corpo, à sua vida. Né? Em Jesus, a vontade divina e humana está nele mesmo. Certo? Aqui, quando ele diz adequar a vontade, para não fazer a minha vontade, é a minha vontade o quê? Humana. Aí fala, mas ele não é Deus? Sim, mas um Deus que se esvaziou totalmente. A kenosis. Ele quis isso. Ele quis ser um humano mesmo. Porque senão ele seria um mutante. Concorda? É humano, mas é Deus. Aí virar uma... Não, ele quis se esvaziar. Então, ele quis que a sua vontade humana estivesse submissa ao Pai. Em outras palavras, a sua vontade divina quis que a sua vontade humana tivesse submissa ao Pai, como está a nossa vontade humana, deveria estar. Entende? Não? Ele quis isso. Por isso que essa frase, porque essa é uma das frases que os heréticos que diziam que Jesus era uma criatura usavam, que ele é abaixo do Pai. Como o arianismo, que Jesus é um ser abaixo do Pai, acima dos homens. Porque realmente, se você olha, mas se ele fosse Deus, ele não falaria que vai renunciar à sua vontade. Não, mas vai renunciar à sua vontade humana, porque ele divinamente se esvaziou do seu poder. Ele quis que a sua mente humana tivesse as limitações que nós temos. Ele só tinha coisa sobrenatural se o Pai quisesse.
por exemplo, ler os pensamentos, como ele leu algumas vezes, ou os poderes. Quando o Pai quis, mas isso aconteceu com os santos. Vai confessar com o Padre Pio, quando ele estava vivo. Cai fora! Você não arrependeu nada. Não foi? E a confissão que ele confessou o pai dele, vocês viram? Não? Vamos lá, papai. Vamos confessar. O que o senhor fez de errado? Matei uma abelha. Papai, e aquele adultério e tal, e tal, e tal? O pai dele. Começou a sair lágrima. Quem que deu isso para o Padre Pio? O Espírito Santo que ele tem na alma, inabitação. Não é união hipostática. Em Cristo é união hipostática. É a natureza divina. No Padre Pio, é o Espírito Santo que ele recebeu do batismo, que infunde. Uma ciência infusa. Depois vocês vê um vídeo do Anderson Moraes, que confessou com o Frei Josué em Brasília, que também tem muitos dons. Ele confessou, e o Frei Josué, e a mulher que você olhou na polpa dela, na escada rolante, agora no shopping? Estou falando isso porque ele mesmo fez o vídeo, né? Ah, sim. Isso é uma ciência infusa. Então, se Jesus leu, porque a união hipostática, também os santos podem ter. Então, não era mutante. Jesus não era mutante. Ele era um ser humano com suas limitações, mas que poderia ter infusão de conhecimentos sobrenaturais que o Pai infundia na mente. Porque ele quis assim. Ok? E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que me deu. Então, a vontade do Pai é que Jesus não perca ninguém que venha até Ele. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Ok? Então, marca o seu horáriozinho o mais rápido possívelzinho, como fixo. Se é uma vez por semana, se é a sua família que vai ficar responsável, marca. Enquanto é tempo. Imagina quando você chegar no céu, você tem um horário fixo seu ou da sua família de adoração. Deve ter até aquelas passagens, tipo passaporte diplomático, né? Para chegar lá, adorações, né? Pode passar aqui a fila, aquela filona de repescagem, que vai ter de gente de repescagem, né? E você vai entrar na fila lá, adoração compromissada, cumprida. Pronto. Então, marca seu horáriozinho e vem adorar o Senhor, porque Ele nunca vai te rejeitar e ainda vai te dar a vida eterna.